Caro César, o Evangelho deste domingo de hoje, 23º domingo depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo falava Jesus ao povo, quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga e o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu a minha filha, mas vinde e ponde a vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou-se por detrás dele e tocou-lhe na orla do vestido, da veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. Voltou-se Jesus e vendo-a disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela mesma hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flauta e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas depois que fez sair a gente, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e divulgou-se a notícia deste milagre por toda aquela região. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 23º domingo depois de Pentecostes, 4º domingo de novembro. Amanhã, dia 14, é a festa de São Josafá, bispo e mártir. Dia 15, terça-feira, é a festa de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Ordem Dominicana, terceira classe também. Dia 16 é a festa de Santa Gertrudes, Virgem da Ordem Beneditina. Dia 17 de novembro, quinta-feira, é a festa de São Gregório Taumaturgo, bispo e confessor, festa de terceira classe. No dia 18, sexta-feira, é a festa da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, festa de terceira classe. No sábado, é a festa de Santa Elizabeth da Hungria, duquesa viúva, festa de terceira classe, com memória de São Ponciano, Papa e Mártir. O próximo domingo será o 24º domingo depois de Pentecostes e 5º domingo de novembro e último do ano litúrgico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros senhores, nós temos aqui dois milagres de Nosso Senhor. Um é abordado principalmente, que é o milagre do príncipe da sinagoga, do chefe da sinagoga, que é a ressurreição de sua filha, né? No entanto, um entra no meio, digamos assim, rompe de maneira inesperada, que é o milagre da hemorroíça. Uma mulher, uma senhora que sofria de um problema de fluxo de sangue e que estava num estado muito ruim. E essa senhora, ela irrompeu no meio da multidão com a fé que superou a fé do chefe da sinagoga. Nós realmente precisamos dessa fé, como ela mostrou aqui, né, nesses tempos, a nível do mundo, a nível de nossa nação, no período difícil que passamos, a nível da nossa comunidade católica aqui, né, com essas dificuldades que os senhores sabem, né, que nós passamos, algumas realmente inesperadas, permitidas por Deus, misteriosas, e estamos nos mobilizando, é claro, e os fiéis, agradeço muito toda essa mobilização, essas ajudas, mas sempre fica essa carência, essa falta de apoio humano, porque mesmo havendo apoio humano, há o inesperado, o difícil, o duvidoso, né? A nível bem grave, né? Então, era a situação dessas duas pessoas aqui,
em particular da hemorroíça, que veio sozinha, porque o chefe da sinagoga era um homem rico ainda, né? E procurava saúde para a filha dela, para a filha dele, melhor dizendo. Mas a hemorroíça, ela mesma estava doente, há 7 anos, me parece. E ela mesma fez a viagem com riscos e com dores, certamente, né? Só Deus pode imaginar naquela época. E tratou de entrar no meio da multidão que seguia Nosso Senhor, porque Nosso Senhor estava a caminho da casa do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga chamou, pediu que ele fosse lá, e ele se dirigiu. No caminho, então, aparece esta senhora com esta doença. E é admirável a intenção, a fé dessa senhora, porque ela diz, o chefe da sinagoga disse, não, o senhor vá lá e põe a mão sobre minha filha. Mas a hemorroíça, ela diz simplesmente, se eu conseguir tocar na orla da veste de Jesus, eu serei salva, eu serei curada. Então ela pensa que basta ela tocar. Ela tem uma fé muito mais viva do que a do chefe da sinagoga. São 3 qualidades que a fé dessa senhora mostra que podem servir para nós. É uma fé simples, uma pessoa simples, tanto é que ela mesma diz, basta tocar. Não precisa chegar, ele ir lá fazer isso, fazer aquilo, fazer tal ritual, coisa parecida. Se eu tocar, eu conseguirei. É uma fé muito simples, né? Mas não é simplicidade no sentido negativo da palavra. É uma fé no sentido positivo, ou seja, uma fé descomplicada. Essa fé que nos falta, que falta a nós no mundo de hoje, por quê? Por causa da abundância dos recursos humanos. É muito fácil uma pessoa confiar na providência divina se ela tem um bom salário que não falta no final do mês e que dá para todas as suas necessidades e ainda sobra. Ela reza a providência, mas qual é o mérito? Nenhum, ou quase nenhum. Mas quando a pessoa realmente está sem recursos nenhum e ela pede, aí sim, na medida em que faltam os recursos humanos, mais fácil se torna ter mérito diante de Deus. Então era o caso dela. Ela estava completamente abandonada, tinha perdido todos os recursos dela, com médicos, isso, aquilo, e veio sozinha atrás do médico divino. No entanto, sua fé era simples, ela achava, basta eu tocar. Não tinha complicação. Depois, a fé da hemorroíça era firme. Firme porque ela aceitou toda a humilhação, toda a dificuldade da doença que podia levar ao desalento, à tristeza, ao desânimo, a desistir de tudo, a se entregar, não. Recorreu a todos os recursos humanos, não deram certo. Procurou então Nosso Senhor. E entrou naquela multidão que era algo assim até difícil, porque como ela sofria um fluxo de sangue, era considerada impura pelas leis de Moisés. Então ela tinha que ficar de lado, mas ficar meio à parte, mas ela mesmo assim avançou e entrou na multidão. E foi uma fé prática finalmente. Prática porque a levou a tomar as decisões, a ser audaz e a sofrer as humilhações. Por quê? Porque Nosso Senhor parou e virou. Quem tocou em mim? Ora, estava todo mundo tocando em Nosso Senhor, ele estava no meio da multidão. Os apóstolos não me entenderam, mas Nosso Senhor, é claro, sabia. Sendo Deus, ele disse, uma virtude saiu de mim. É diferente. Não foi um simples tocar, mas foi um tocar que foi, digamos assim, no coração de Jesus. Comoveu o coração de Jesus. E dali saiu uma virtude que a curou. Ela se sentiu imediatamente curada. E ela imediatamente teve que confessar, mas fui eu que fez a arte.
essa virtude divina permaneceu e permanece na história. No início do século XX, uma senhora, padecendo também uma espécie de câncer, procurou também todos os meios humanos, que eram muito maiores, porém muito menores do que hoje, procurou sim, é a mesma obrigação nossa, mas não deu nada certo. Então, depois de ter dado tudo errado, o próprio médico disse a ela: olha, não tem, a gente não pode fazer mais nada. E ela disse: já que os meios humanos falharam, eu vou procurar os meios divinos. Então ela disse que ela ia para Lourdes. Ela era francesa, ia para Lourdes. E o médico, que era amigo da família, e que se chamava Alexis Carrel, e que não era qualquer um, era Prêmio Nobel de Medicina, era alguém bem capaz, disse a ela: minha senhora, se a senhora se curar, eu me converto, porque ele não acreditava em nada. E então foi-se a família dela, toda a família dela, marido, filhos, tudo, e ele foi também como amigo para observar. E então, as pessoas falam muito na água de Lourdes. Sim, muitas vezes as curas vêm pela água de Lourdes, mas muitas vezes as curas ocorrem também através da bênção do Santíssimo Sacramento, que se dá todos os dias naquelas cerimônias que se realizam na Gruta de Lourdes e outros lugares do santuário. Então, durante a bênção do Santíssimo Sacramento, o médico lá junto dela, ela que estava com uma barriga enorme, pelo crescimento do câncer, instantaneamente a barriga murchou com uma bola que perde o ar. E então a senhora se levantou, se sentou, fraca ainda, claro, mas chegou e disse para o médico: doutor, eu estou curado. E então o médico ali mesmo examinou, está curado. E Alexis Carrel saiu meio, esse pessoal que não acredita em nada, quando a irrupção do sobrenatural, ele fica meio atrapalhado muitas vezes, ele saiu meio doido assim, mas depois pôs as ideias no lugar e se converteu, até escreveu sobre isso. É um desses fatos que mostra que essa virtude de Nosso Senhor passa pelo mundo, continua, mas ela exige essa fé. A mesma fé que essa senhora teve em Lourdes, era a fé dessa hemorroíça, muitos séculos atrás, que foi diretamente ao Nosso Senhor e que pediu com fé simples, firme e prática. A nós cabe ter essa atitude diante de todas as situações do mundo, porque nós sabemos que o milagre é raro, ocorre muito poucas vezes, mas Nosso Senhor tem os seus caminhos na providência e se vale dessa mesma fé, guiando os acontecimentos, sejam individuais, sejam de grupos, sejam sociais, mundiais, de uma maneira que nós desconhecemos, não sabemos exatamente, não podemos controlar, mas o que nós sabemos é que as disposições exigidas da nossa parte são as mesmas. Esse espírito de fé, quando esse espírito de fé se extingue e as pessoas se baseiam só nos seus recursos naturais, então há um perigo muito grande, que é o perigo de Nosso Senhor quase que abandonar a humanidade. Nosso Senhor não nos abandona nunca, isso é verdade, mas Ele pode deixar o carro correr pela ladeira, porque as pessoas se tornam obstinadas nessa busca dos recursos humanos e se esquecem das ajudas divinas. Então pensamos a Nosso Senhor que essa esterilidade, essa recusa do sobrenatural jamais nos atinja. Pelo contrário, nós devemos colocar isso sempre em primeiro lugar e buscar antes de tudo. Nosso Senhor diz: buscai antes de tudo
o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será adicionado. O que é essa adição? Que parece uma coisa sem menos importância, e de fato é. São os recursos humanos. O principal é o reino de Deus e sua justiça. Mas aí que está. O reino de Deus todo mundo gosta, mas a justiça de Deus nem sempre agrada aqueles que não têm espírito de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.